What am I doing here today, right? Vocês devem estar se perguntando. Então, estou de volta para mais um videozinho de inglês, dessa vez um pouquinho mais curtinho, de verdade, não é mentira minha, porque teve um vídeo que eu falei que era mais curto, acabou não sendo, né, gente? Mas enfim, hoje eu vou explicar para vocês de maneira bem breve sobre o uso dos WH questions, nesse caso com o verbo to be. Ainda estamos naquela fase de aulas para iniciantes, né? Mas eu aproveitei esse gancho, né? Porque eu lembrei que no vídeo anterior eu ensinei para vocês sobre como usar o present continuous e eu citei um exemplo, né, de como usar acrescentando o WH questions. Daí eu fiquei me perguntando, será que todo mundo entende qual que é a ideia dos WH questions? Talvez não, então por isso resolvi trazer um pouquinho dessa discussão nessa aula de hoje, ok? Então, gente, mas o que são os WH questions? Bom, os WH questions são basicamente um grupo de palavras, né, que são usadas para poder elaborar perguntas, né, criar perguntas em inglês. Existe uma lista, né, desses WH questions e nem todos eles, né, no caso o how seria a única exceção que não começa com essas iniciais, com o W mais o H, né? Então, todas essas palavras que tiverem o WH junto e são utilizadas para formular perguntas, elas são conhecidas como WH questions, com exceção do how que está nessa lista sem ter o W, né, no início. Cada uma delas vão dar indicação de um uso. Então, nesse caso, o where seria para a ideia de lugar. Por que eu digo ideia de lugar? Poderia dizer, where is your friend? Where is your friend? Quero saber onde está o seu amigo. Por isso que é a ideia de lugar. Toda vez que eu tiver um where, vocês podem desenhar uma arvorezinha ou uma casinha que vocês já sabem que está falando de espaço, né, de lugar. Que mais? Eu poderia também perguntar, where are you and your cousin from? Where, where é a ideia de lugar, né? So, where are you and your cousin, a sua prima, from? Toda vez que eu tiver o from no final da frase, eu quero saber de onde que você e sua prima vieram, ok? Então, não onde que vocês estão, né? No caso, eu poderia dizer assim, where are you and your cousin right now? Onde é que você e sua amiga estão agora, né? Tipo, tô ligando para vocês. Nesse caso aqui, não, ó. Nesse caso, eu tenho where are you and your cousin from? De onde que vocês vieram? De onde que vocês nasceram? Poderia ser, né? We are from Brazil. We are from Santa Catarina. We are from São Paulo, né? Or, I am from São Paulo and she is from Santa Catarina. Enfim. Poderia dizer who, W-H-O, né? Who is Paula? Who is Paula? Quem que é a Paula? O who eu sempre vou relacionar a pessoas. Então, toda vez que eu quiser saber quem que é a pessoa X ou Y, eu vou usar o who. Aí depois eu tenho, por exemplo, what is Florianópolis like? O what, de maneira geral, ele vai ser o que ou o qual, né? Na tradução bem ao pé da letra, né? Agora, se eu colocar what is Florianópolis, né? A minha cidade, e o like no final, o que eu tô querendo? Eu tô querendo uma descrição, né? Entre aspas, uma descrição sobre a minha cidade. Então, se eu perguntar, what is Florianópolis like? Você poderia me responder assim, it's a really beautiful city. É uma cidade muito bonita. Que é mesmo, né? É verdade. Para quem já veio aqui, já deve estar conhecendo. Eu poderia também perguntar, what are your friends like? Vocês viram que no início, na primeira pergunta, eu fiz assim, what is, com o verbo to be no singular, Florianópolis like? Porque eu tô querendo saber somente sobre Florianópolis. No segundo exemplo, eu falei, what are your friends like? Por que eu coloquei o verbo to be no are? Porque eu tô falando dos seus amigos, no plural, né? What are they like? Como é que eles são? Como é que os seus amigos são, ok? Então, tá aí uma coisa para prestar bastante atenção quando vocês estiverem formulando esse tipo de pergunta, ok? Poderia dizer, they are really nice. They are friendly, né? E são amigáveis, e são legais. Enfim. Poderia também perguntar assim, how are your classes? How are your English classes? They are pretty interesting, né? Elas são bem interessantes. Lembrando que esse pretty aqui que eu usei, ele não quer dizer que ela é bonita, interessante, né? Ele vai dar a ideia de intensidade. O pretty vai ser usado como um advérbio nesse caso. Beleza, gente?
Então, assim, gente, de maneira geral, fazer uma revisão assim super rápida, que eu falei que ia ser rápido, né? A gente poderia usar o who sempre para a ideia de pessoas. So, who is she? Quem que é ela? Who is your teacher? Quem é o seu professor? Quem é a sua professora, né? Who is he? A gente pode também usar o where para perguntar sobre lugares, né? Where is your friend from? Where is your friend from? De onde que é o seu amigo? De onde seu amigo vem? Ou where is your friend right now? Onde está o seu amigo agora, né? Então where sempre é ideia de lugar. A gente poderia usar o what para perguntar sobre coisas. Exemplo, what's in your bag? O que que tem dentro da sua bolsa, né? What is inside, né? Lembra das preposições que a gente viu no vídeo anterior, né? In your bag. Inside your bag. What's in your bag? E, por fim, toda vez que a gente tiver o what, né, que é usado geralmente para coisas, com o like no final, eu sempre vou ter uma ideia de descrição. Então, exemplo, what's your friend like? What's your city like? What are they like? Lembrando que a gente sempre tem que prestar atenção no pronome pessoal, né? Se for singular, vocês vão usar o verbo to be no singular, como is. Se for no plural, vocês vão usar o verbo to be no plural, como are. Belezura, gente? Então, né, como sempre, vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like para esse vídeo chegar mais longe. Compartilha para os amigos que também estão tendo dificuldades para trabalhar com o inglês, que estão ainda insistindo em aprender o inglês. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. What are your friends like? I would really like to hear from you. Ok? E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!